Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3 e essa a semana 4 do sexto ano do PET de 2021. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente, isso ajuda bastante o vídeo aí e também compartilhe com os colegas de vocês. Lembrando que no final do vídeo aí eu mando um abraço aí pro pessoal que comentou aqui embaixo o nome e a cidade. Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar um pouco da Roma Antiga, né? Eu trouxe aí duas imagens, né? O Coliseu, não sei se vocês já viram o Coliseu por aí, e também as famosas lutas de gladiadores, que são elementos importantes da cultura lá da Roma Antiga, né? Que talvez vocês já tenham visto em algum filme, série ou jogo, né? Então, da mesma forma, né, que eu fiz com a Grécia, eu trouxe aí algumas dessas imagens, né, para mostrar para vocês que existem alguns elementos da Roma Antiga que talvez vocês já tenham visto. Agora, vamos falar efetivamente da história da Roma Antiga. Bom, a Roma, né, vai se tornar um império, mas a gente vai ver um pouco aí sobre o começo da fundação da cidade de Roma. E a fundação da cidade de Roma, a gente tem uma lenda, né, uma lenda que contaria como que Roma teria sido fundada. Bom, eu vou explicar para vocês como que é essa lenda. Bom, segundo essa lenda, né, a gente tinha a Rheia Silva. Ela era uma princesa muito bonita, né, uma jovem muito bonita. E o deus Marte vai se apaixonar por ela. Então ele teria se apaixonado por ela, o pai dela não queria, né, esse casamento. Aí a gente vai acabar tendo, né, um golpe na cidade. O tio da Rheia Silva vai assumir o trono e a Rheia Silva vai ficar presa, né, lá no seu palácio. Acontece que o rei Marte vai dar um jeito, vai acabar se encontrando com a Rheia e vai acabar engravidando ela. Então, a Rheia vai ter dois filhos, o Rômulo e o Remo. Acontece que o tio da Rheia Silva, né, não queria que essas crianças crescessem, porque se elas crescessem, elas teriam direito ao trono. Então, ele vai arrumar um jeito de tentar matar elas. O que ele vai fazer? Ele vai roubar, ele vai sequestrar o Rômulo e o Remo e vai colocar eles num cesto e jogar no rio para que eles morressem afogados. Acontece que eles não vão morrer afogados, eles vão sobreviver e vão ficar lá na margem do rio chorando com fome. Nesse momento vai aparecer uma loba que tinha perdido recentemente seus filhotes e vai amamentar as duas crianças. Então as duas crianças que estavam com fome vão ser amamentadas aí pela loba. Dois camponeses que passavam por lá vão encontrar esses dois meninos e vão criar eles, né? E eles vão virar homens fortes, guerreiros aí. Nessa imagem aqui eu trouxe para vocês um resuminho aqui, né? Então a Rheia Silva e o Marte tiveram os filhos, eles foram jogados no rio, foram salvos e amamentados por uma loba, depois criados pelos camponeses. E aqui a gente tem, né, uma representação de um quadro justamente dessa lenda. Então aqui é o Rômulo e o Remo, a loba, Marte e a Rheia, né? E aqui o camponês encontrando os dois. Bom, e como que vai ser fundada a cidade de Roma? Bom, os dois, né, o Rômulo e o Remo, vão invadir Alba Longa, né, que era a cidade da mãe deles, né, da Rheia Silva. Eles vão tirar o tio deles do trono, eles vão devolver o trono para o avô deles, e aí o avô deles vai dar o direito deles de fundar uma nova cidade, né? Então, eles vão poder fundar uma cidade. Qual cidade que vai ser essa? Vai ser a cidade de Roma, né? O que vai acontecer? Os irmãos, eles vão ter algumas brigas aí, né? Um vai acusar o outro de ser o preferido, de ser protegido dos deuses, e a gente vai acabar tendo aí um assassinato, né? O Rômulo vai matar o Remo. Então, o Rômulo matou o Remo e depois, né, a cidade de Roma foi fundada em homenagem ao irmão que ele tinha matado, né, que ele tinha assassinado. Então, essa é a lenda de formação de Roma, né? Voltando aqui. Então, o Rômulo e o Remo eram gêmeos, né, filho de uma princesa com Deus. Eles foram jogados no rio, eles sobreviveram porque foram amamentados por uma loba, foram criados por camponeses. Eles voltaram lá, invadiram a terra que era deles e depois puderam fundar uma cidade. Agora essa vai para quem gosta de futebol aí. Vocês já viram essa imagem aqui, ó? Quem gosta de futebol aí, principalmente futebol europeu, né, talvez já tenha reconhecido. Esse aqui, né, é a bandeira de qual time de futebol? Do Roma, né? O Roma da Itália, a bandeira dele tem justamente a loba desenhada, né, e o Rômulo e o Remo sendo amamentados por ela.
Claro, pessoal, que essa é uma lenda, né? Ela é uma história mística, né? Mítica. Então, ela não aconteceu de verdade, mas, né? As pessoas antigamente acreditavam que a cidade de Roma tinha sido fundada dessa forma mesmo. Bom, mas como que, afinal de contas, se formou a cidade de Roma e depois o Império Romano? Primeiro vamos localizar aqui, né? Então, a Roma, né, vai ser fundada aqui nessa região, que a gente chama de Península Itálica, que parece uma bota, né? E vão ser diversos povos aí, né, que vão se juntar e vão acabar formando aí a cidade-estado de Roma, que depois vai se transformar em um império. Essa é a linha do tempo da história romana. A história romana é dividida em 4 partes: a monarquia, a república, o império, né? E depois o fim do império. Na verdade, são 3 partes, e depois a gente tem o fim do império aí. Então, começa antes de Cristo e termina depois de Cristo, né? Então, a gente vai ver um pouco dessa formação e da queda do Império Romano. Vamos lá! Primeiro, pessoal, a gente tem que entender a sociedade romana. A sociedade romana era dividida aí entre patrícios, plebeus, clientes e escravos. Vamos começar primeiro com quem está lá em cima, né? Quem tinha os maiores privilégios. Os patrícios formavam a aristocracia romana, cidadãos que pertenciam às famílias ricas que possuíam terras e criação de animais. Então eles eram os mais ricos, né? Aqueles que tinham maior poder. E a gente vai ver que eles controlavam a política. Os plebeus, pobres agricultores ou artesãos, normalmente trabalhavam para os patrícios e não tinham participação na política romana. A gente vai ver, né, que as pessoas mais pobres, os artesãos, os agricultores, eles faziam parte, né, desse grupo que eram os plebeus. E eles não tinham direitos políticos. E eles vão por muito tempo, né, lutar por esses direitos. E a gente vai ver que com o tempo eles vão conquistar alguns aí. Clientes. Grupo de pessoas constituídos por pobres, escravos, libertos, estrangeiros, filhos ilegítimos. Também não tinham participação na política. Porém, os clientes, eles eram muito próximos dos patrícios, né? Eles eram, aqui fala filhos ilegítimos, né? Filhos que patrícios tiveram com plebeias, por exemplo. Todos eles, né, eles tinham uma ligação muito forte com os patrícios, né, eles eram meio que protegidos por eles, né, então a gente tem os patrícios, que eram os mais ricos, os plebeus, que eram os mais pobres, e os clientes, que eram os protegidos dos patrícios. E embaixo de todo mundo, os escravos, constituíam a base da mão de obra de Roma, classe formada principalmente por pessoas que eram capturadas após conquistas territoriais romanas. Isso é importante, pessoal. Em Roma, a gente vai ver que os escravizados, né, tinham um papel muito importante, né? Só que, diferente da escravidão moderna, que a gente conhece aqui no Brasil, em que foram escravizados, né, as populações da África, nesse período vão ser escravizados as pessoas que eram aprisionadas nas guerras, né? Então, várias pessoas de diversos territórios que foram conquistados pelo Império Romano, né, pela República Romana, depois pelo Império Romano, vão ser transformados em escravos, beleza? Bom, vamos falar agora então das 3 partes, né, da história romana. Primeiro, a monarquia. Neste período, Roma foi governada por 7 reis, sendo 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Foi neste período que Roma adquiriu o aspecto de cidade. O último rei etrusco foi Tarquínio, o Soberbo. Ele foi deposto em 509 a.C. No seu lugar ficaram no poder 2 magistrados, chamados cônsules. Com isso terminava o período monárquico e se tinha início o período republicano. Então, na monarquia, né, o poder está concentrado na mão de um soberano, né, de um rei, de um monarca, e ele que controla tudo. Então, nesse período, né, Roma era uma monarquia. E depois, esse rei vai perder o poder e a gente vai ter a formação de outro tipo de governo, que é a República. República, período onde os patrícios tinham poder e controlavam as instituições políticas, exercendo o governo em benefício próprio. Época em que teve início a expansão de Roma pela Península Itálica. Então, República vem de res publica, coisa pública. Então, é a ideia de que os habitantes, né, eles vão escolher o seu governo, né, e esse é o governo vai ser feito para todos, né? Então, república, porque o governo vai ser feito para todos. A gente vai ver que na República Romana, né, não era bem assim, né? Que na República Romana, o governo, né, ele não governava para todos, ele governava para alguns grupos, né? Diferente, né, pessoal, do conceito de democracia, né? Democracia já é um conceito diferente que a gente trabalhou no último vídeo aí da Grécia Antiga. Se você tiver ficado alguma dúvida, volta lá no vídeo da semana passada que eu falo bastante sobre república lá, beleza? Bom, vamos continuar então. A expansão romana na república. Primeiras guerras. Guerras púnicas, guerra entre Roma e Cartago.
Guerras helenísticas, guerra entre Roma e as potências helenísticas, Macedônia, Grécia, Síria e Egito. Então, Roma vai começar a se expandir, vai começar a conquistar mais e mais territórios. Vai ser na República Romana que Roma vai se expandir, vai conquistar muitos territórios. Nesse mapa aqui a gente tem, olha só, a parte em verde era em 133 a.C. Já em 44 a.C., olha o tamanho que a República Romana tinha ganhado, né? Então eles conquistaram, né, várias terras. A República Romana foi crescendo e as desigualdades aumentando. Após diversos conflitos entre patrícios e plebeus, que não tinham direito, o povo consegue conquistar a construção de seu próprio conselho, chamado de Tribuno da Plebe, que poderia barrar algumas leis do Senado. Outra conquista dos plebeus foi a criação da Lei das 12 Tábuas, um conjunto de tábuas de pedra, onde foram registradas as leis de Roma, deixando as leis mais transparentes para todos. Então lembra que eu falei que a sociedade, né, era uma sociedade desigual, em que a gente tinha os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Quem tinha mais privilégios eram os patrícios, e os plebeus vão lutar, né, para poder conquistar os seus direitos. E eles vão ter alguns ganhos, né, com o decorrer do tempo. Eles vão ter, né, o direito ao seu próprio conselho, que vai ser o tribuno da plebe. Eles vão ter direito também à lei das 12 tábuas, né, que vai deixar escrito as leis, porque antes, né, os patrícios meio que faziam com as leis o que eles quisessem, né. A gente vai ter também uma lei que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, né? Então a gente vai ter aí alguns ganhos, né, dentro da República Romana. E qual era a estrutura de poder da República? A gente tinha aí, né, os cônsules, o Senado, as magistraturas, a Assembleia Popular e o Tribuno da Plebe. Os cônsules eram líderes da República, que ficavam no poder por um ano. O Senado, patrícios responsáveis por criar as leis. Magistraturas faziam parte do poder executivo, a Assembleia Popular, formada por patrícios e plebeus, e elegia os cônsules, e o tribuno da plebe era responsável por decidir questões relacionadas aos plebeus. Então, essa é um pouco da estrutura da República Romana, né? Então, a gente vai ter aí, né, os diferentes cargos, ok? Bom, e quando que a República Romana vai ter fim? Olha só, o fim da República. As inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos. Eles já não aceitavam mais as ordens dos cônsules nem as do Senado. Então a gente vai ter Roma conseguindo se expandir demais, né? A República Romana vai começar a ganhar cada vez mais territórios. E quem que vai ganhar muita fama com isso? Quem que vai ganhar muito poder com isso? Os generais. Então o exército vai ficar muito forte e o exército vai começar a questionar as decisões, né, das magistraturas, dos cônsules, do Senado. Bom, em 46 a.C., Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em suas mãos os poderes políticos, militar e religioso. 2 anos depois foi assassinado em pleno Senado. Outros militares disputaram o poder. Caio Otávio impôs seu domínio sobre as províncias romanas, na África, que estavam sob o comando de Lépido, e em 31 a.C. venceu seu rival Marco Antônio. Era o fim da República. Então a gente começa, né, a ter o fim da República e a gente tem aí uma nova fase na história romana, que é o Império Romano, né? Vocês sabem, pessoal, qual que é a diferença de um reino e de um império, né? Então, o reino é quando você tem, né, um rei, um monarca, e ele controla a população, ele comanda a população, ele tem o poder sobre aquela população, e aquela população ela tem características comuns, né? Então, ela tem uma língua, uma religião, uma cultura, né? Agora, quando um rei ele conquista povos diferentes, ele faz, então, um império. Então, império é quando um monarca, um rei, ele conquista outros territórios. Por que a gente vai ter Império Romano? Porque ele vai conquistar várias partes aí. Okay? O Império. No Império, as instituições republicanas, como o Senado e as magistraturas, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todos os poderes. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmava sua decisão. Então agora a gente não tem mais o Senado tendo poder e a gente tem mais o poder concentrado na mão dos militares, né, do exército romano. Aí aqui a gente tem alguns, né? A gente tem os imperadores romanos, a gente vai ter o Caio Castro, né? Eu não vou explicar tudo de cada um, depois, se der, eu faço um vídeo aí só sobre os imperadores romanos aí, ok? O Tibério, né? O Calígula, o Trajano, o Marco Aurélio, Teodócio,
né? Então, esses são os imperadores romanos. Mais pra frente a gente vê mais um pouco sobre eles aí, beleza? Agora, vamos à parte que vocês mais gostam aí, né? Vamos às atividades. Vamos lá. Na número 1, a origem de Roma tem duas versões. Explica a diferença entre elas. Então, a gente viu no começo da aula que a gente tem duas versões da fundação de Roma, né? A primeira, que é uma fundação, que é uma lenda, né? E a segunda, que é aquela que é estudada pelos historiadores. Então, a primeira versão é a chamada mitológica, onde Roma teria sido fundada após os irmãos Rômulo e Remo serem abandonados, alimentados por uma loba, criados por camponeses. Depois eles seriam fundados a cidade, né? Por uma briga, um acabou matando o outro, beleza? E a outra parte, né? De acordo com os historiadores, a fundação de Roma resulta da mistura de três povos que foram habitar a região da Península Itálica: gregos, etruscos e italiotas. Beleza? Então, essas duas versões aí. Em qual versão que você gostou mais de saber? Né? A primeira versão da lenda aí é bem interessante, né? A número 2. Complete o quadro com as principais características de cada período da história romana. Então, a monarquia, a república e o império. Vamos ver aí essas respostas. Pessoal, eu ia colocar as respostas aqui no quadro, mas eu coloquei resumido aqui, que fica mais fácil para vocês. Beleza? Então, na monarquia, o rei acumulava poderes executivo, judiciário e religioso. Mesmo sob o regime monárquico, havia a figura do poder legislativo, ocupado pelo Senado e pela Assembleia Curiata ou Cúria. A república. O governo romano durante a República foi exercido a partir de três órgãos principais: o Senado, responsável por criar as leis, as Assembleias, responsáveis por votá-las, e a magistratura, conjunto de cargos eleitos pela Assembleia Centuriata, que exerciam funções específicas para executar as leis. Ok? E, por fim, o Império. O Império Romano foi responsável pela centralização política e pela adoção de características monárquicas que os distanciavam da República. Então, as características de cada um dos períodos aí da história romana: monarquia, república e império. Beleza? A3, mais um quadro, né? Essas semanas gostaram de quadros aí. A história de Roma introduziu dois conceitos importantes da política: república e senado. Pesquise na internet ou entreviste alguém próximo e preencha o quadro abaixo, comparando esses dois conceitos em Roma Antiga e hoje no Brasil. Então, mais uma vez eu trouxe para vocês aí um resumo, né, sobre as características aí. Na República, lá na Roma Antiga, o domínio da política era exercido pelos patrícios, que eram os donos das terras, através do controle do poder e das instituições políticas. Os patrícios buscavam sempre se beneficiarem. O voto era baseado em renda, censitário. Então, na República Romana, né, as pessoas estavam governando mais em benefício das elites, né, do governo dos patrícios. E na República do Brasil, é uma forma de governo cujo poder é descentralizado pela separação em legislativo, executivo e judiciário. Preza pela liberdade, pela pluralidade política e igualdade entre a população, sendo que essa última tem direitos e deveres garantidos por um conjunto de leis. Então, são visões diferentes, né? São ideias diferentes da República na Roma Antiga e a República no Brasil, beleza? E o Senado? Na Roma Antiga, era a principal instituição política da República Romana. Os senadores eram os responsáveis pela elaboração de projetos de leis. Eram também os senadores romanos que escolhiam os magistrados. E o Senado no Brasil? O Senado Federal é a Câmara Alta do Congresso Nacional do Brasil e, ao lado da Câmara dos Deputados, faz parte do poder legislativo da União. Beleza? Bom, pessoal, então, algumas referências que eu utilizei, caso vocês queiram saber mais sobre os assuntos. E é isso. No último vídeo, eu pedi para vocês comentarem, né, aqui embaixo o nome de vocês e a cidade. E a gente tem alguns comentários aí. Então, a gente tem aí um comentário da Júlia Moraes, de São João del Rei. Um abraço aí para a Júlia. Larissa Mota Monteiro, de Santo Antônio do Retiro. Também um abraço para você. A Júlia Letícia, de Nova Serrana. Um abraço para você também. Maria Laura também comentou aqui, né? Teve um pessoal até que se conheceu aí no chat, né, que estudava na mesma escola, nos comentários. Então comenta aqui o seu nome e a sua cidade para que eu possa mandar um salve no próximo vídeo. E a gente teve um comentário lá pedindo, né, o vídeo da Medusa e do Hércules. Vou tentar me organizar para fazer esse vídeo o mais rápido possível e esse vídeo vai sair, beleza? Então, se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, curte, comente, compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Boa semana e até a próxima. Até mais!